Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos começar então mais uma semana de estudos e de esperança para que tudo isso passe rapidamente para a gente voltar à nossa vida normal, né? Então hoje será a aula de português, nós vamos dar início ao capítulo 2. O capítulo se chama De Malas Prontas, tá bom? Então vocês vão olhar aí, fazer uma leitura da páginas de abertura, que tem um textozinho do lado de cá, tem algumas imagens. Então, faça uma leitura disso aí, bem lido mesmo, poder entender, observando as imagens, fazer leitura não somente de texto, tá, gente? Porque a imagem diz muita coisa pra gente. Virando para a página 42, tem aí, antes de ler, tem uma introdução sobre o texto que vocês vão ler. Aí vão fazer a leitura do texto, com bastante atenção, pausadamente, para entender o que está sendo lido, tá? Porque a gente vai fazer a interpretação dele depois. 43, continuação do texto, bastante atenção. 44, o texto se finaliza. Então, é um texto bem grande, leiam com atenção para não se perderem, tá? Aí tem aí, na 44, por dentro do texto, que seria a interpretação dele. Releia o primeiro parágrafo. Você acha que conseguiria dormir em um veleiro como o de Amir Klink? Justifique sua resposta. Então, respostas completíssimas, tá bom, quinto ano? Por favor. 2. Transcreva uma das passagens do texto em que Amir Klink revela o local onde estava. Transcrever significa o quê? Copiar, tá? 45. Releia, tem um trechozinho aqui do texto, vocês vão ler aqui, marcar a opção correta, tá? 4. Embora estivesse em alto mar, Amir diz que vales e colinas de mar escondiam o horizonte. Então, considerando que um vale se caracteriza por uma depressão ou planície entre montes e colinas, significa um morro. O que representavam no mar os vales e colinas que escondiam o horizonte? Então, vocês vão pensar, vão voltar lá no texto e elaborar uma respostinha aí. Não tem nada para copiar do texto não, tá? Resposta de vocês, com a palavra de vocês. 5. Ao avistar o primeiro mamífero, Amir revela dois fatos que tornam inviável a hipótese de ele ser um golfinho. Cite-os. Então, citar quais foram as hipóteses os fatos que fez ele levantar essa hipótese, que seria um golfinho. Amir estava no centro de uma creche de baleias. Justifique a afirmativa com informações do texto. Então, vai buscar lá no texto e copiar aqui. 46, por dentro do gênero. Então, a gente trabalhou, esse texto é um gênero textual. Então, a gente vai identificar agora qual gênero é ele. Cada gênero textual tem uma finalidade. A finalidade de um texto é o objetivo para o qual o texto foi escrito, correto? 1. Qual é a finalidade do texto 1? A creche das baleias. Então, qual foi a finalidade? Para qual finalidade ele foi escrito? Aqui embaixo, cada texto tem um público-alvo, ou seja, ele é escrito para determinados leitores. Para isso, a linguagem pode ser mais informal ou mais técnica, dependendo da situação. Qual seria o público-alvo do texto que Amir escreveu? Então, vocês vão identificar para qual tipo de pessoa ele foi escrito e justificar. 3. Para escrever seu relato, que linguagem Amir utilizou? Então, vocês vão falar linguagem formal, linguagem informal, linguagem técnica e justificar a resposta de vocês, tá bom? Questão 4. Um relato de viagem é contado no tempo passado. Que formas verbais no relato de Amir indicam o tempo passado? Cite 5 delas. Então, se aconteceu, o verbo tem que ser usado no passado, né? Então, que formas verbais no relato de Amir indicam o tempo passado? Aí vocês vão achar 5 verbos lá diferentes e colocar aqui para citar. 47, questão 5. Em um relato de viagem ou um diário de viagem, o narrador participa da história.
releia. Então, o relato de viagem é o gênero que a gente está estudando aqui agora. Então, se a pessoa está relatando uma viagem, é lógico que ela estava naquela viagem, né? Porque senão como é que eu vou relatar uma viagem que eu não estava participando dela? Então, o trechozinho aí. Sentei-me de novo, sem fazer barulho e, cuidadoso, procurei sair da creche sem despertar a ira dos enormes pais. O trecho foi escrito na primeira pessoa do singular, ou seja, reescreva-o na terceira pessoa do singular. Então, foi usado aí, no caso, eu. Eu. Era ele. Então, vocês vão escrever agora na terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa do singular mesmo, gente? Eu, tu, ele. Terceira pessoa do singular é ele. Então, vocês vão reescrever usando ele. 6. Transcreva do texto 1 uma passagem que apresenta uma descrição. Descrição é descrever alguma coisa, é explicar, é contar com detalhes. Em seguida, sublinhe as palavras ou expressões usadas para caracterizar os elementos da descrição. Ou seja, vocês vão sublinhar essas expressões que foram usadas para descrever esse determinado fato aí, tá certo? Abaixo aqui tem uma sugestão de leitura de um livro que se chama Férias na Antártica. Deve ser muito bacana também, eu não conheço, mas a gente depois pode procurar conhecer, que deve ser legal. Com certeza, ele é um relato de viagem, né? Então é isso, gente. Por hoje é só. Não esqueçam de estar sempre olhando lá no site do EMAB, porque a tia Dani tá mandando algumas atividades também em anexo, tá? Então, vocês olhem, porque se deixar de fazer, vai perder a atividade. Tem algumas que, inclusive, valem pontos. Mandei pesquisa já, vou mandar mais essa semana. Então, sempre, além do vídeo, por favor, acessem o link lá para eu poder pegar a atividade que estão em anexo, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã.